muito bem-vindos ao primeiro dia do evento Circuito LGPD, da Teoria à Prática. Esse evento que está sendo promovido pela Comissão de Direito Digital da Associação Brasileira de Advogados Regional Rio de Janeiro. Nós estamos muito felizes e muito honradas por essa oportunidade, por estar podendo trazer para você que quer desmistificar a LGPD, que quer atuar com implementação de programa de proteção de dados, trazendo informações, trazendo vários conteúdos de qualidade para te ajudar, porque a gente sabe que a lei em breve vai estar em vigor, mas muita gente quer começar a atuar e não sabe quais são os primeiros passos. Então, nós conseguimos reunir um time de peso que vai compartilhar conosco durante 4 dias o seu vasto conhecimento para tentar nos ajudar nessa empreitada. Meu nome é Jéssica Soares, eu sou a presidente da Comissão de Direito Digital e, mais uma vez, eu digo quanto que eu estou feliz por estar aqui com vocês, trazendo esse super evento, o primeiro evento online da Comissão de Direito Digital. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Larissa Carneiro, que é a nossa vice-presidente, para ela também fazer as suas considerações iniciais. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês. Mais uma vez agradeço a participação de todos. Lembrando que esse, além de ser nosso primeiro evento virtual, é um evento comemorativo do primeiro ano da Comissão de Direito Digital da ABA Rio. E como a nossa presidente falou, formamos um time incrível para poder trazer para vocês o melhor sobre a LGPD. Vou falar um pouco de como é que vai ser essa apresentação, como é que vai ser os dias de eventos. No primeiro dia, a gente vai ter a participação da doutora Estela Aranha e do doutor Walter Capanema, que é hoje, inclusive, já. Ele estará aqui com vocês. No segundo dia, nós teremos a participação da doutora Viviane Maldonado. No terceiro dia, nós teremos a doutora Lilian Coelho, junto com o Vitor Prata. E no último dia do evento, para fechar com chave de ouro, nós temos a participação da doutora Patrícia Peck. Agora, como a nossa secretária-geral, doutora Gisele Cirne, não pôde estar presente hoje, vou passar a palavra à nossa primeira secretária-geral da comissão, a doutora Rafaela Marques, que vai falar a apresentação para vocês brevemente. Olá, seja muito bem-vinda a esse primeiro circuito LGPD da Comissão de Direito Digital. Eu estou aqui honrada em representar a doutora Cirne e, enfim, eu também estou representando todos os membros da comissão, que tenho certeza que estão aqui nos apoiando de uma forma virtual, e nós torcemos em breve que nosso primeiro evento presencial aconteça ainda em 2020. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem, porque esse circuito todos nós só temos a crescer. Então, que comecem os jogos. Colocando aqui novamente o som. E agora é com muita honra e muita alegria e muita gratidão que nós recebemos os nossos primeiros convidados, Dr. Walter Capanema e doutora Estela Aranha. Olá novamente, e agora nós estamos aqui com os primeiros convidados do nosso evento, Dr. Walter e doutora Estela Aranha. Agradeço imensamente a presença de vocês. É uma grande honra para nós, para toda a comissão, termos duas pessoas de grande renome dentro do direito digital. Então, agradeço por estarem disponibilizando esse tempo de vocês, que é tão curto, que é tão precioso, para compartilharem conosco tantas informações, que eu tenho certeza que vão trazer muitas informações relevantes para quem está nos assistindo. E vou falar brevemente o currículo de vocês, que é um currículo muito extenso. A doutora Estela, ela é advogada, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ e coordenadora do Grupo de Estudos Avançados Surveillance. É assim que se fala? Não sei nem se eu falei certo. Do IBCCRIM, Rio. E nós temos aqui o professor Walter, que também é membro da nossa comissão. Ele é advogado, consultor, professor, coordenador geral e professor do curso de extensão em Direito Eletrônico da EMERGE, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Ele também é coordenador de prerrogativas de processo eletrônico e de inteligência artificial da OAB-RJ,
diretor de inovação e ensino da Smart 3, também é coordenador geral e professor da pós-graduação em Direito Digital do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, do MPRJ. Ou seja, com certeza nós temos aqui duas feras. E agora eu passo a palavra para a doutora Estela Aranha e o doutor Walter, primeiro a doutora Estela, fazerem suas considerações iniciais acerca dos temas que vocês irão abordar aqui conosco. Então, fiquem à vontade e, novamente, eu agradeço. E após, né, a doutora Rafaela vai iniciar falando, fazendo algumas perguntas para a doutora Estela começar aí a sua fala, tá certo? Olá, bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer primeiro a Jéssica, a Larissa e a Rafaela pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, em especial junto com o professor Walter, que a gente divide alguns espaços, como a comissão lá de Direito na OAB, né? E ele me convidou também para participar de alguns cursos, que tem sido uma grande honra para mim estar do lado dele. Enfim, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar de proteção de dados e privacidade, que é o tema da comissão que a gente está na OAB, e eu vou falar um pouquinho sobre projetos de implementação da lei, né? Vamos, para dar uma visão geral, só para a gente ter uma ideia antes, né? O que mais me perguntam hoje, né, é sobre como está o mercado de projetos de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, por conta do adiamento ou de não saber quando que vai entrar em vigor exatamente a lei, né? Nós temos a possibilidade dela entrar em maio de 21, as sanções já foram postergadas realmente para agosto de 21, se a MP caducar, a gente vai ter o início da lei em agosto de 20, mas enfim, tem as sanções administrativas e todo mundo fica perguntando. E além de tudo, a gente tem uma grande crise sanitária, uma crise econômica, em que todos, né, os negócios, inclusive os serviços jurídicos, estão mais sofrendo, né, consequências, e as empresas têm outras prioridades, né, em geral, para manter os empregos, manter trabalhando. Então todo mundo está me perguntando, né, como é que fica esses projetos de implementação nesse cenário. E o que eu tenho visto é claro, se nós tivéssemos um cenário de normalidade com a lei para entrar em agosto, teríamos um cenário muito mais aquecido e a gente todo mundo aqui enlouquecido fazendo projeto de implementação. Mas, mesmo assim, a gente tem visto uma demanda, né, para esses projetos de implementação, de adequação, em especial, por dois sentidos, né? Em especial, algumas organizações maiores ou mais estáveis que estão querendo colocar ordem na casa e aproveitam que não tem tido uma demanda externa muito grande e começam a olhar e acertar essas coisas que estavam atrasadas, e também tem tido uma pressão do próprio mercado, né? Porque algumas, por exemplo, multinacionais ou empresas que têm sede na Europa, que já têm GDPR, já começaram a cobrar a GDPR e depois também a LGPD para os seus fornecedores ou para patrocinar eventos, são alguns dos setores que eu tenho visto, né? Ou qualquer outra organização que tem um elo forte aí nessa cadeia, né? Porque para ela estar adequada, a cadeia toda dela tem que estar adequada. E aí vão cobrando e o mercado vai começando a cobrar, né? E enfim, em alguns setores também, grandes empresas começam a cobrar isso, né, da implementação do resto da cadeia, e aí as empresas têm que correr para implementar. De todo modo, eu acho que a gente tinha que pensar, dado até as falas recentes dos parlamentares que eu ouvi sobre isso, de que provavelmente essa MP vai caducar e que a gente vai ter o início da vigência em agosto. Então, a gente, quanto antes, tem que correr, né? Independentemente de se as sanções só são em 21, a gente tem outras questões aí que são importantes implementar, até para 21 a gente já estaria atrasado, mas considerando que a lei vai entrar em 2020, agora em agosto, a gente tem que correr mesmo para fazer esse projeto de implementação. É claro que às vezes não dá para fazer tudo, a gente pode, mas tem que priorizar, tem que ter estratégia de como começar a trabalhar nisso. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora com a Rafaela e com os outros convidados. Perfeito, doutora Estela. Doutor Walter, fique à vontade também para fazer as suas primeiras considerações. Bem, olá a todos. Eu não sei se eu posso dizer bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo. Meu nome é Walter Capanema. Eu quero aqui agradecer a Jéssica, a Larissa e a Rafaela pelo convite tão gentil, e até uma responsabilidade,
fazer a abertura do evento ao lado da minha querida amiga Estela, a presidente da nossa Comissão de Proteção de Dados, e eu tenho constantemente aprendido com ela, e hoje, certamente, eu vou aprender com ela junto com vocês, e eu vejo que o tema que ela vai falar tem nítida correlação com o meu. Eu vou falar justamente da responsabilidade civil na LGPD. E você pode pensar o que é responsabilidade civil tem a ver com implementação. Porque nós aqui com isso vamos estar dando duas visões da mesma lei. A Estela vai dar a visão extrajudicial, né, de como você vai fazer a implementação, né, o aspecto, eu diria, administrativo. E eu vou procurar falar do aspecto judicial. Justamente, se não teve uma boa implementação, você vai possivelmente ter uma ação civil, de responsabilidade civil. E eu vou comentar com vocês aqui a quantidade de situações que a lei nos permite, até porque você precisa também combinar as normas de responsabilidade civil da LGPD com de outros tipos, como do CDC, como, de repente, com a lei de acesso à informação, ou até mesmo com as normas gerais do Código Civil. Então, as possibilidades são muito grandes. E até mesmo as possibilidades de lesão pela lei, causadas pela desobediência da LGPD, são demais, são muitas. E eu acho que é muito interessante a gente poder aqui, nesse momento, né, em que a lei ainda vai entrar em vigor, se Deus quiser, né, parte acho que vai entrar em agosto e parte de 2021, ou nada disso. O Brasil é imprevisível. Eu não posso dar certeza da data, mas eu posso dar certeza que ela vai entrar em algum momento em vigor, e é importante que nós, nesse momento, nós estejamos prontos. E eu acho que o nosso debate é justamente para isso, para nos prepararmos para esse momento tão feliz, que espero que aconteça o mais rápido possível. Muito obrigada, professor. Rafaela, fique à vontade agora você para fazer as primeiras perguntas para a doutora Estela. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como o doutor Walter falou, a gente não sabe a hora que você vai assistir, mas sejam todos muito bem-vindos a esse circuito. Eu estou assim, muito emocionada e muito feliz, né, com a participação da doutora Estela, do doutor Walter, e as minhas queridas colegas Jéssica e Larissa. E assim, eu percebo que vocês estão assim a todo vapor nessa pandemia. Vocês não estão em isolamento assim total, vocês estão assim totalmente influentes em vários eventos. Vocês não estão dormindo, eu acho. Vocês estão assim, realmente a todo vapor, e essa parte jurídica do direito digital realmente não está parado. Então, assim, é muito bom assim nós termos vocês para a gente poder aprender junto, né? Porque o direito não está vivo, está plenamente vivo nessa pandemia. Então, doutora Estela, eu gostaria de te perguntar, assim, justamente no seu tema de implementação, nós, advogados, quais seriam os primeiros passos? Porque tanto se fala dessa lei, mas como, de fato, nós vamos começar? Quais seriam os primeiros passos para a implementação desse programa de proteção de dados? E sendo advogados autônomos também, né, que talvez não tenha um grande sistema, como que ele vai se preparar nessa proteção dos dados pessoais dos clientes? Obrigada, Rafaela, que também é membro da nossa comissão. Lembrando que nós estamos fisicamente sim isolados, a gente só não está isolado aí nos nossos debates, nas nossas conferências, webconferências e Instagram e LinkedIn, redes sociais, aí a gente está tudo, né? Enfim, foi muito feliz vocês casarem a abertura aqui com o tema do Walter, justamente por isso, né? Porque eu acho que assim, né? E agora, o que a gente faz? Por onde começar? E a principal questão é essa avaliação, né? Onde você tem mais risco, né? A gente tem se você for pensar agora, de agora para a lei, por exemplo, para o início da lei, ou quando você se despertar, e quanto mais rápido você tem que trabalhar, você justamente tem que olhar onde você tem mais riscos, e esses riscos, obviamente, são de alguma demanda dos usuários, frente a algum vazamento de dados ou até os direitos dos titulares, que a gente vai ver aqui durante esse debate, né? E se você não olhar para essa primeira parte, aí você vai ter que olhar para a parte do Walter, que é enfrentar o judiciário e a questão da responsabilidade civil, aí diante ou de vazamento de dados ou algum prejuízo de você ferir esse direito fundamental, que é a proteção
de dados, né? Que a gente lembra que hoje a gente já tem uma decisão em sede liminar, obviamente, mas do STF reconhecendo a proteção de dados como um direito fundamental. Então, acho que a primeira questão é fazer a avaliação, né? Claro que tudo depende do tamanho da organização, mas você tem que avaliar, conhecer cada organização e quais são as principais atividades dessa organização. Para a partir daí você pensar numa estratégia e definir, né, quais as áreas que você vai ter que atuar e obviamente as áreas que têm mais risco, né, ou porque os dados são mais críticos, eventual vazamento de dados sejam mais críticos, ou porque, enfim, tem mais risco de segurança de informação também, você tem que trabalhar, né? Ou tem mais interface, por exemplo, com dados de consumidor, que você tem as questões de direito do consumidor e a possibilidade, né, de ter essas iniciativas judiciais cobrando alguma questão. Então, você tem que fazer essa avaliação e essa definição estratégia. Então, a outra coisa que você precisa fazer logo de início é engajar os líderes das organizações, porque se você, basicamente, por mais que a gente fale de tecnologia, fale também de segurança de informação, que são instrumentos, né, que você cria processos, você modifica, compra software, faz segurança de informação, mas são pessoas, né? Se você não tiver as pessoas comprometidas com o projeto, nada vai dar certo. Tanto na construção do projeto, que é absolutamente trabalhoso, são muitas horas de trabalho com as pessoas, e às vezes não é o que a pessoa está querendo fazer na hora, às vezes não é o que ela, né? E principalmente com os líderes, para que eles estejam bem engajados e que consigam engajar suas equipes, que sejam prioridades com as suas equipes. É um grande trabalho de equipe, na verdade, né, doutora? E assim, eu até falei, citando os escritórios, mas essa implementação são para todas as áreas, né? Não é restrito aos profissionais do direito. Ele também é para atingir todas as áreas que trabalham com os dados, né? Exatamente, a lei fala de todo o tratamento de dados que a pessoa realiza, a pessoa jurídica ou a pessoa física com fins econômicos, né? A pessoa física sem fins econômicos não precisa, mas se você é uma pessoa física que faz o tratamento de dados com fins econômicos, ou você é uma pessoa jurídica, você precisa fazer esse projeto, implementar, né, um programa de proteção de dados e privacidade na sua organização, porque a lei vai atingir essa tua finalidade, né? Então, você tem que definir estratégia, aí que é o outro passo, né? E aí a gente depende, isso que eu falei, tem as questões de risco, mas também tem as questões de mercado para você definir estratégia. Na prática, né, que vocês conversaram comigo, vocês queriam saber muito da questão prática do projeto de implementação, também muitos clientes têm procurado com o que eu falei no início, tem uma demanda de um cliente que você quer fornecer um serviço, ou que você quer assinar um contrato, ou que você quer ter um patrocínio, e esse cliente quer que você tenha um produto que esteja compliance com a LGPD. Né? Às vezes, obviamente, eles cobram a organização, mas às vezes não vai dar tempo de você fazer toda a organização para você assinar esse contrato, enfim, estabelecer essa relação. Então, daí também a gente tem trabalhado muito com o que a gente chama de Privacy by Design, que é fazer essa adequação em um produto ou um serviço, um setor, para depois expandindo. Então, é nessa definição de estratégia que você vai ver o que é prioritário, né? Isso é cada dia mais essencial porque a gente está nesse momento de crise econômica, enfim. Se a gente tivesse num outro momento, talvez não fosse isso o principal. E aí é isso, a gente faz a partir do momento que a gente define essa estratégia, define o que a gente vai trabalhar, a gente identifica as áreas com que a gente vai trabalhar, e aí as áreas da empresa toda, é super importante, por exemplo, você tem um organograma da empresa para você enxergar muito bem como é que ela trabalha, né? E aí você vai começar a montar a sua estratégia aí de entrevistas, né? Que para fazer um mapeamento a gente tem que fazer entrevista. Eu no meu trabalho eu defino muito a entrevista pessoal. Eu acho que enviar algumas organizações estão enviando questionários, né? Estou falando organizações porque não só escritórios de advocacia que estão fazendo esse projeto de implementação. Tem gente de segurança de informação, de TI, gestão de processos, projetos, né? Trabalhando com isso. Né? Mas eu acho que a entrevista é muito importante porque você, na verdade,
a partir, quando você identifica tudo, normalmente a gente faz um checklist para fazer essas entrevistas, né? Para ter um rumo, um caminho que a gente vai ter com algumas perguntas chaves. Mas, na verdade, o checklist ajuda nisso, mas não resolve, porque o que você precisa é realmente ter um desenho de todos os processos que os dados têm dentro das organizações, né? Então, você, na verdade, tem que entender como que os dados entram, quais são os tipos de dado que entram, como que esses dados são tratados dentro da organização, para onde eles passam, se eles saem da organização, voltam, se ficam lá, enfim. Então, na verdade, você tem que fazer um desenho desses processos, né, por onde os dados passam. Então, é uma outra etapa importante e isso você faz nas entrevistas, né, e são para além, né, são aquelas perguntas lá que a gente faz o questionário, mas normalmente são muito além dessas perguntas, é você entender esse fluxo de dados. E entendido o fluxo de dados, você faz o data mapping em si, né, o produto que você entrega no data mapping, que é esse inventário dos dados pessoais da tua empresa, da sua organização. Isso tem previsão legal, né? A lei pede que todos que fazem tratamento de dados façam esse inventário de dados pessoais. E então é um produto necessariamente que você vai ter que entregar. Escrevendo, então, todo esse processo, né? A gente tem que lembrar sempre, também, aí falando que umas questões aí paralelas que a gente tem que saber, que a lei é uma lei procedimental, então é muito importante que todos os procedimentos que foram tomados para se atingir qualquer objetivo aí da lei, eles sejam documentados. Então, todas essas reuniões, esses questionários, tudo isso você tem que ter organizado, documentado direitinho. A outra coisa que é legal você tem que fazer uma sensibilização com as pessoas que você está implementando esse projeto, porque não adianta você chega uma pessoa e fala, aqui tem dado pessoal, normalmente as pessoas falam, não tem, porque ou não sabem, ou não entendem, ou então acham que é só aquilo, seu nome, telefone, endereço, não é. Então, é super importante você ter esse processo de sensibilização com quem você vai conversar, o ideal é com toda a organização. Enfim, e a partir daí você faz essa construção desse... essa outra questão, né, importante, que é o mapeamento, né? Lembrando que, assim, o mapeamento é um processo bem trabalhoso, e a gente vai falar um pouquinho mais dele, né, sobre isso. Que você, quando você vai fazer o seu cronograma de trabalho, então você sabe que vai dedicar muito tempo a ele, mas você tem que dedicar muito tempo também, tem que guardar o espaço quando a gente vai conectar aqui com a fala do Walter, que também é atendimento do direito dos titulares. Que isso também tem sido um ponto nos projetos de implementação que demandam muito trabalho e muito tempo. Eu acho que na minha visão, são os 2 pontos, né? Então, você tem que lembrar que você vai gastar muitas horas, muito tempo, muita energia aqui, mas você tem que guardar para responder aqui, senão o Walter entra. Então, mais ou menos a ideia da introdução, assim, o que fazer de início é essa. Então, excelente introdução e é bem trabalhosa justamente. Eu acho que por mais que nós estejamos nesse momento de insegurança da implementação, do início ou não da vigência da lei, quem ainda realmente não começou a se agitar, acho que o momento de fato é agora, né? Porque realmente são várias etapas. E a próxima pergunta que eu realmente perguntar é a importância desse mapeamento de dados. Aí você pode falar assim, quantas horas então, doutora, em média, assim, é o quê? É um trabalho que você faz sozinha, de fato, ou é uma equipe também? Porque realmente deve ser algo muito detalhista, de fato, né? Então, vamos lá. O que a gente está chamando de registro das operações, a gente hoje não tem nenhuma regulamentação exatamente do que a gente tem que fazer. A gente sabe que tem que fazer pelos exemplos que a gente tem na legislação internacional, ou então como as outras organizações estão fazendo esse registro das operações, né? É aqui só para passar basicamente, que você, né, a gente pediu para fazer a prática de uma forma mais didática. Esse registro das operações, a gente tem que identificar os dados, identificar as origens dos dados, a natureza desses dados, se ele é sensível, se eles são anônimos ou anonimizados, pseudo-anonimizados, onde eles se encontram, com quem eles são compartilhados, quais são as finalidades de tratamento desses dados, né? Qual o papel da organização, né? E também se ele é operador, se ele é controlador, o ciclo de vida desses dados, né? Você tem que eliminar os dados, ele tem que ter começo, meio e fim. E a base legal que você usa de tratamento de dados, e aí a gente está falando de uma questão jurídica muito importante, que é para você saber depois como você vai
fazer todo o projeto de implementação. Então, enfim, é um trabalho extenso, mas o que a gente tem que ter, assim, vamos lá, de trabalho em si. Eu acho que, dada, enfim, a necessidade da gente ter logo esse registro de operações, né, de operações desses dados, a gente não pode ser ultra detalhista. Eu centraria nos processos principais e trabalharia esses fluxos principais e também faria o registro dessas questões principais que a gente está colocando aqui, né? Não falei também, mas tem a possibilidade de transferência internacional, que também é outra coisa que tem que estar no registro. Enfim, essa planilha aí de operações pode ter um monte de colunas, né? Mas eu centraria no que é central, até porque a gente, né, tem prazos e precisa fazer, e assim, lembre-se, projeto de implementação de lei geral de proteção de dados é um processo contínuo. Sempre tem que ter monitoramento, revisão, aperfeiçoamento, tanto dos novos processos quanto dos processos que já existem. E também quando vier a regulamentação, e a gente vai ter mais detalhes, né? Eu acho que, vamos lá, profissional para trabalhar. Eu acho que, assim, nós advogados, em geral, pela nossa formação, temos muita dificuldade nessa fase, porque a gente precisa minimamente entender de gestão de projetos, quando a organização é um pouquinho maior, a não ser que seja muito pequena, e entender essa coisa de desenhar fluxo de processos, gestão de processos, né? Então, se você puder contar com um profissional que tem essa característica, ou seja, um outro profissional não advogado que possa prestar um serviço desses e te ajudar nisso, ou você estudar um pouco mais sobre isso para você fazer, senão você vai ter muita dificuldade. E, assim, quantas horas? Depende da organização, depende do número de dados, assim, é muito tempo. E a outra, não acho que em uma entrevista você vai resolver o seu problema, porque sempre, assim, nas áreas principais estratégicas você sempre tem que voltar. O único conselho que eu dou, todas as minhas previsões de número de horas e programação normalmente não dão certo. Eu sempre tô avaliando menos, porque é muito trabalhoso. Então, assim, você tem que ter um profissional com essas características, para isso ser mais simples, mais rápido, e aí você vai pegando com o tempo, mas, assim, se puder ter alguém que entenda de fluxo de processos, de gestão de projetos junto, facilita. É claro que, assim, quanto mais um olhar próximo, que quem estiver fazendo todo o projeto de implementação tem desse fluxo, ele vai sair com mais qualidade, é melhor, mas, assim, é muito difícil, por exemplo, um profissional mais sênior ficar acompanhando tudo isso, né? Então, é melhor você deslocar, porque é muito tempo, é um volume de horas muito grande. Então, se você está pensando, você escritório de advocacia ou outra empresa, como fazer, né? Eu dividiria essas tarefas para quem tem mais aptidão para fazer isso e deixasse as questões mais estratégicas com um profissional mais sênior, porque são muitas horas, senão o projeto vai encarecer muito. Né? Quanto mais horas você usa do profissional mais sênior. E é claro, obviamente, que ele vai fazer a revisão de tudo isso, vai cobrar, né, vai fazer a supervisão desse trabalho e vai trabalhar com as bases legais, que aí sim já são questões de decisões estratégicas da empresa e que podem ter consequências, né? Que você vai avaliar qual base legal você usa para o tratamento de cada dado, se você realmente, né, tem legitimidade, né, na lei para fazer esse tratamento de dado e qual o risco que a sua organização vai ter de fazer o tratamento de dados naquela base legal. Então, aí sim, eu acho que entra um profissional com uma visão mais estratégica do negócio e menos mão na massa. Não desmerecendo, porque é uma mão na massa que tem que ter uma sofisticação de entender, né, tanto o assunto, quanto, né, esses fluxos e quanto como você organiza isso num projeto de implementação, mas é uma coisa mais mão na massa e outra uma coisa mais de visão estratégica. Então, aí eu acho que entra duas visões profissionais aí nesse projeto de implementação. E aí eu quero fazer a última pergunta, que seria quase a pergunta da cereja do bolo, seria a pergunta do milhão. Porque, assim, a gente percebe que essa pauta não está no curso das faculdades ainda. São faculdades bem pontuais que estão inserindo o direito digital na sua grade curricular de uma forma, né, tradicional. E isso ainda é uma procura na pós-graduação e nos cursos complementares. Mas, doutora, hoje, se um jovem advogado quer falar assim, eu quero me especializar em direito digital, quero entender de LGPD, como precificar? Porque a gente já tem uma dificuldade de precificar em ações normais, né, nas ações tradicionais. E nesta área, como fazer, né, para
precificar, porque assim, a gente está percebendo a necessidade da interdisciplinariedade, quanto necessita de inúmeras formações, ou seja, você sai da faculdade com aquela base, mas você tem que saber de estratégia, tem que saber de gestão de empresa, de noções de TI. Então, ou seja, acaba até ficando mais custoso para esse profissional ter uma noção um pouquinho, bem a passar, como diz o Dr. Walter, né? Uma noção um pouquinho de tudo, mas como então a gente precificar, né? Já que é bem difícil. Então, vou passar rapidamente, porque assim, são 3 coisas que eu ia falar de precificar. Primeiro que a gente falou do data mapping, que é uma etapa do processo, né? É trabalhosa, tem muitas horas, como eu falei, mas ela não termina aí. Você a partir do momento que tem esse mapeamento dos dados, você vai ter que fazer o diagnóstico de como é o uso desse tratamento de dados na organização, que é o Gap Analysis. Depois do diagnóstico, você faz um prognóstico, que é um plano de ação para como você vai fazer esse projeto de implementação. Depois o projeto de implementação em si, de desenho de políticas, de mudança de processos, etc., também, que é trabalhoso. Neste projeto de implementação, como eu falei, tem uma das partes mais delicadas, que eu acho que tem um volume de dedicação aí tão grande. A gente até ontem à noite estava discutindo isso no grupo da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, que à meia-noite de sexta-feira estava discutindo justamente sobre isso, atendimento dos direitos dos titulares. A gente comenta assim, isso não é possível, só tem obcecados aqui, né? De como você vai montar na sua organização uma estrutura de atendimento aos direitos dos titulares, sejam as organizações maiores um canal de atendimento maior, umas organizações menores, né, ter uma pessoa responsável que é o encarregado em um e-mail ou um canal de contato, e como vai ser esse processo de resposta de você tanto dar acesso aos dados que você possui, como fazer retificação, exclusão e outras questões, né? Então, você também tem que contar muita hora aí nesse processo. Como você falou também, é uma questão multidisciplinar, né? Os advogados vão fazer o serviço jurídico, mas você vai ter que trabalhar com alguém de segurança da informação, com gente de TI, seja da própria organização, se ela tiver. Se ela não tiver, ela vai ter que contratar um outro empresa para fazer também, porque sem segurança de informação a gente não tem proteção de dados. Então, o profissional que trabalha com isso vai ter que conversar com esses profissionais, então ele tem que ter a mínima noção também de segurança de informação, porque senão ele não consegue fazer essa troca, esse diálogo e fazer esse trabalho conjunto. Então, também é outra questão que é importante a gente colocar. Enfim, o que eu ia dizer, precificar é muito difícil. O que eu digo é você tem que pensar no volume de horas de acordo com o tamanho dessa organização para fazer esses processos. O volume maior é no mapeamento, é nessa implementação e principalmente nesse atendimento aí desse canal. É impossível, né? Pergunta de milhão, é impossível dizer, porque depende do tamanho da implementação, depende do teu escritório, da hora do seu profissional, né? O que eu quero dizer é para você ter muita atenção de que esse processo é trabalhoso. E eu acho que eu até brinquei com você, eu vou falar isso porque eu vou dar dica, porque é onde eu mais erro, porque eu geralmente subestimo o número de horas. Como eu falei, eu brinquei com a Rafaela quando ela me comentou um pouquinho antes de entrar aqui, a gente ia falar sobre esse assunto, porque falei que essa é a minha pior expertise, né? Precificação, justamente porque eu acho que eu justamente subestimo o trabalho que dá, o tempo que a gente acaba gastando, porque esses projetos são muito trabalhosos. Então, como eu dizia, a gente depende, cada escritório tem, né, seu padrão normalmente de preços, e os clientes também têm um padrão que você normalmente já trabalha com eles, né, de acordo com o tamanho da organização, com a complexidade do trabalho, com a responsabilidade de cada trabalho. E aí dentro daí você tem que fazer exatamente isso, colocar no papel, desenhar no papel esse projeto inteiro, fazer uma previsão do número de horas e do número de profissionais envolvidos nesses projetos de implementação, e a partir daí fazer o cálculo desse preço que você vai cobrar desse projeto. Se você não fizer isso antes, você vai errar feio, né? Então, eu falei, lembre-se bastante tempo no mapeamento, que é um processo complexo. Lembrar, se você tiver pensar, se você não tiver expertise de gestão de projetos de mapear processos em geral, que é uma expertise que tem um monte de gente que trabalha com isso, lembrar de colocar o custo de um profissional que tem essa expertise para trabalhar com você, porque vai ajudar muito.
Claro que depende do tamanho, se for uma organização muito pequena, não, mas se for uma organização um pouco maior, você lembra de colocar também essa ajuda, né? Paralegal que vai fazer esse ajuste aí nessas horas de trabalho e tempo para o projeto de implementação em si, que principalmente que é a questão de atendimento dos direitos dos titulares, para depois não ter todos os problemas que é a parte que vai entrar a parte do Walter, que é a mais difícil, né? Que é a parte de quando a gente acaba judicializando, que a ideia é se um programa de implementação está bem feito, a gente vai evitar essas judicializações. Então, a gente tem que ter muita atenção onde são esses pontos mais críticos, né, de judicialização, que é você cuidar da segurança de informação dos dados mais críticos para evitar que eles vazem e você tenha esses, né, problemas e aí você seja demandado judicialmente. E também no atendimento aos titulares, que é onde também, se você não conseguir atender aos titulares, né, todos os direitos que a lei dá, eles também podem te acionar judicialmente. Então, são esses pontos de atenção que esses projetos sempre têm que dar para a gente evitar ter que chamar o Walter para ajudar. Doutora Estela, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi excelente. Já deu para nós termos uma noção real que é um trabalho muito sério, que demanda de muitas ações, de muitas frentes. Então, vamos ter que chamar o Dr. Walter. Então, assim, eu agradeço muito, muito sua participação. E, Jéssica, suas considerações. E Lari também. Perfeito. Eu também tenho só a agradecer, doutora Estela, pela sua fala incrível. Eu tenho certeza que esclareceu em muitas pessoas que têm muitas dúvidas com relação aos primeiros passos de implementação da LGPD, o que deve ser feito, por onde começar, a questão do data mapping, que é muito importante, do inventário de dados. Realmente é um processo que é complexo, não é fácil, como bem mencionou a Rafa e também a senhora explanou brilhantemente, da importância de se ter um trabalho em equipe. Não é apenas o profissional do direito que tem que atuar, tem que ter um profissional de TI, tem que ter toda uma estrutura muito bem elaborada, né? Então, realmente foi uma fala incrível. Agradeço novamente a sua participação aqui conosco. E agora, vamos dar a palavra para o professor Walter, que vai falar do outro viés, do outro lado, que é a parte agora da judicialização, da responsabilidade civil, que é tão importante também, certo? Doutora Estela, se a senhora depois quiser fazer também algumas considerações, ou quiser falar alguma coisa, tenho certeza que o professor Walter não vai se incomodar, tá certo? Fique à vontade. À vontade, Estela. Agradecer aqui ao Walter, a vocês, Jéssica, Larissa e Rafaela. Enfim, a gente só deu uma pitadinha, né, do gosto da coisa. Esperamos que a gente consiga aí conversar outras vezes e, enfim, eu acho que a lei agora cada dia está mais popular, mas ainda a gente precisa popularizar mais esse assunto, que é muito importante, a questão de proteção de dados e como um direito fundamental também. Então, é sempre importante que vocês tratem desse assunto. Com certeza. Muito obrigada. Bom, professor Walter, agora iniciando a sua fala sobre a questão da responsabilidade civil. Nós sabemos, né, que o tratamento indevido de dados, seja pela pessoa jurídica ou pela pessoa natural, que tem um viés, que tem o ganho, né, o ganho econômico com a questão do tratamento de dados, como é o caso, por exemplo, de nós advogados e outros profissionais que atuam com esse tratamento de dados. O tratamento indevido, ele pode levar, com certeza, à responsabilização. Pode levar, com certeza, não, ele vai levar à responsabilização daquela pessoa. Enfim, e quem será responsabilizado? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. Sobre quem vai recair essa responsabilidade? Recai sobre a pessoa jurídica ou sobre a pessoa natural? Recai sobre a figura do controlador, sobre a figura do DPO, do encarregado? Gostaria que o senhor, por gentileza, fizesse essas considerações, desse a sua resposta para a gente. Obrigado, Jéssica. São perguntas muito difíceis. Aqui a gente... Não tem jeito, vamos lá. Então, veja bem, a LGPD, ela expressamente atribui essa responsabilidade ao controlador e operador, ou seja, aos agentes de tratamento.
porque, obviamente, seriam eles os responsáveis pela atividade de tratamento. Um pela execução, né, o operador, e outro pela decisão de como esses dados serão tratados, que é o controlador. Veja, o DPO, o encarregado, ele não é um agente de tratamento, mas ele é uma peça fundamental para que ocorra a atividade de tratamento, até na questão da política de governança desses dados pessoais. Mas o grande problema é o seguinte, seria possível a responsabilização do DPO? É uma questão muito complexa e interessante. Veja, primeira coisa, no primeiro cenário, numa relação convencional, uma relação em que você aplique diretamente as normas da LGPD, sem nenhuma outra relação jurídica específica, como o CDC ou a CLT, você vai ter aqui, a princípio, a responsabilidade do controlador e ou do operador. O parágrafo 1º, do 42, ele até admite a possibilidade de uma solidariedade do controlador com o operador. Mas a questão é o seguinte, numa situação como essa, em que o DPO, normalmente, ele é o empregado do controlador, eu não vejo aqui a possibilidade de uma responsabilização direta por parte do titular que foi vítima. Então, não é possível o titular, ele que sofreu algum dano, que houve um vazamento, ou que não teve seus dados tratados de forma devida, ele acionar, ele responsabilizar diretamente o DPO. Nada impede, todavia, que você tenha uma situação em que o dano foi causado pelo DPO. O controlador ele foi acionado pela vítima. E o que aconteceu foi, e até ele pagou o dano, a quantia lá indenizatória, a verba indenizatória. Nada impede que esse controlador que pagou a quantia, ele, em regresso, ele entre com uma ação contra o DPO, que foi o seu empregado, se ele agiu, ao meu ver, com dolo ou culpa, né? ou culpa lapso sensu. Então, nesse caso aqui, eu consigo vislumbrar. Ou seja, nesse primeiro cenário, nunca vai existir uma responsabilização primária. Vai ser sempre uma responsabilização secundária. E a segunda situação, Jéssica, é a seguinte. Se nós estamos, né, numa relação jurídica de proteção de dados, mas que tem uma relação jurídica também consumerista, nós podemos ter, de repente, uma variação. Em que sentido? Imagine, nesse caso aqui, que você tem um DPO externo. Nós temos aqui um DPO externo. Eu tenho uma relação consumerista e um DPO externo. Se eu tenho um DPO externo, eu tenho, portanto, aqui uma pessoa natural ou jurídica que integra a cadeia de produção. A cadeia de produção do produto ou serviço. Então, nesse caso aqui, diz lá o CDC que todos aqueles, né, que colaboram para a cadeia de produção devem responder de forma solidária. Então, nesse caso específico, o DPO vai ser chamado a responder. E eu vejo, nesse segundo cenário, duas possibilidades que o advogado vai ter. Uma, que talvez me pareça mais óbvia, é a seguinte: vamos acionar todo mundo, deixe que o juiz decida e deixe que a execução mostre quem tem o maior patrimônio na execução. E a segunda seria a seguinte: é verificar, dentre os três, quem tem mais dinheiro, quem tem um patrimônio maior, e direcionar a ação contra ele. E o interessante é imaginar o seguinte: nem sempre a gente vai imaginar que o controlador é o que vai ter maior patrimônio. Muitas vezes você tem um controlador que ele é uma empresa pequena, ou às vezes uma pessoa natural, que ele contrata como operador uma multinacional, o Amazon, por exemplo. Então, nesse caso, para o advogado buscar buscar uma indenização melhor, talvez seja mais interessante direcionar contra um, enquanto que outros vão seguir o caminho natural de colocar no polo passivo todos os que fazem parte da cadeia de consumo. Perfeito, professor. Então, em suma, vai depender muito da casuística, né? Vai depender ali de cada situação, quem será o responsável, quem poderá ser responsabilizado nessa em decorrência de um eventual
tratamento indevido desses dados. E em termos práticos, né? A gente, como até foi falado antes pela doutora Estela, a gente está tentando trazer uma ideia bem prática da implementação da lei, para tentar clarear um pouco as coisas para aqueles que estão nos assistindo. Então, em termos práticos, o que o profissional que está trabalhando com a implementação do Programa de Proteção de Dados deve fazer para ele evitar que esses problemas, eventuais problemas que poderão levar a uma judicialização, a uma responsabilização dessas pessoas, surjam? Qual é a sua opinião sobre esse ponto? Bem, a primeira medida seja ter muita fé, ter uma oração. Mas depois que você fez a oração, eu vejo que é o seguinte, eu vejo que é impossível você evitar ações judiciais. Muitas vezes um cliente vai buscar isso, olha, eu quero implementar minha ação para de modo que jamais eu tenha a possibilidade de sofrer uma ação. Você, advogado, como responsável pela implementação, você pode garantir isso? Eu entendo que não. É impossível você evitar uma ação judicial. O que você pode fazer é justamente evitar, minorar as possibilidades de risco. É isso que você pode fazer. E eu vejo que é muito interessante a gente pensar, né, que talvez o primeiro momento a você agir nesse sentido de evitar, de prevenir, né, mitigar riscos, talvez seja a melhor palavra, melhor verbo, seja você fazer lá o seu DPIA, né, o seu relatório de impacto, em que justamente você vai analisar quais são os riscos que a sua atividade empresarial, né, na maioria dos casos, tem, e quais são as possibilidades que você tem, quais são as ferramentas que você pode utilizar, quais são os processos que você pode tomar para minorar esses riscos. Isso eu acho muito interessante, porque com esse documento, salvo em casos específicos, ele não é obrigatório no processo de implementação. Eu vejo que esse documento é muito importante porque ele vai, digamos assim, ser dois guias para a implementação. Você sabendo quais são os riscos da atividade de tratamento, você vai saber, obviamente, quais são os fortuitos internos. Quais são aqueles riscos do seu negócio. E você vai imaginar quais são as possibilidades. Porque muitas vezes, se há uma possibilidade de vazamento, né, o que você vai fazer? Você vai criptografar os dados. Se você vai criptografar os dados, repare que lá, acho que o 44 ou 46, que estabelece, né, que você pode, de repente, até ter uma sanção menor se os dados estiverem inacessíveis. Então, digamos assim, você não vai evitar o dano, mas você vai diminuir o quanto de uma eventual responsabilidade civil tomando essa atitude. Então, eu vejo que a atividade preventiva, eu estou falando uma coisa muito óbvia, né, mas a atividade preventiva, né, ela é fundamental para que você tenha menos ações possíveis. Infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda essa cultura com uma regra geral, porque muitas empresas, infelizmente, atuam da seguinte maneira: vamos fazer de qualquer maneira. Se alguém entrar com uma ação, a gente lá depois pensa, faz um acordo, porque a quantidade de pessoas que vai entrar com a ação é muito menor do que as pessoas lesadas. Então, a gente vai acabar sendo beneficiado por agir de forma errada. Exatamente. Esse raciocínio, que é absurdo, deve acabar. Concordo plenamente. É aquela questão que tem sido, até dentro do direito do consumidor, né, que usa-se muito esse argumento, que para você utilizar uma indenização que seja ali razoável, que seja adequada e que vai ter o condão de fazer com que aquele responsável pelo dano ele se sinta coibido de praticar novamente esses tipos de condutas que podem causar danos ao consumidor, enfim, né, usando aqui um pouco do viés consumerista. E, de fato, essas práticas preventivas,
elas vão fazer diferença, né, professor, até na hora da fixação da indenização. O juiz vai levar isso em conta, o magistrado vai levar isso em conta diante de uma eventual judicialização, por mais que tenha todo um processo preventivo, porque realmente não tem como nós termos certeza que não tem como nós implementarmos um programa, né? Quem estiver trabalhando com isso não tem como implementar um programa perfeito e garantir que não vai ter nenhum tipo de judicialização, que não vai ter nenhum tipo de problema. Isso, de fato, é impossível, mas pode ter todo um viés preventivo para tentar evitar e mitigar os danos. Então, isso é capaz de fazer com que o juiz lá na frente analise tudo o que foi feito antes, qual foi a postura daquele responsável pelo tratamento de dados diante de um eventual problema na hora de fixar uma eventual indenização, não é mesmo? Sim, isso é verdade. Eu vejo o seguinte, eu vejo que nós temos, em primeiro lugar, o advogado do autor, ele precisa mostrar o fato com detalhes para o juiz, para que ele entenda especificamente qual foi o dano causado e, o que é mais importante, qual é a extensão desse dano. Então, veja, eu diria que talvez dos riscos, o pior seja o vazamento. Uhum. Talvez não seja o mais comum, né, dentre os possíveis, mas é o pior que você pode acontecer, porque além de deixar os dados do titular expostos, ele vai causar para a empresa um dano reputacional gigantesco. Então, o que acontece? Se há um vazamento, é importante que o advogado do autor ele tenha a sensibilidade de explicar a extensão. E a extensão você pode medir por vários critérios. O primeiro deles, qual é o tipo de dado vazado? Então, por exemplo, se vazou a senha, é uma coisa. Se vazou meu dado biométrico, é uma coisa muito pior, porque a senha eu posso trocar, mas o meu dado biométrico que eu utilizo para autenticação, eu não posso trocar em impressão digital. Então, você vai ter aí, talvez, aí o risco de meu dado biométrico ser utilizado em qualquer outro serviço do mundo. Isso é muito perigoso. Se há uma reincidência por parte da empresa, se a empresa foi negligente em tomar alguma medida, se a empresa fez a notificação, né, o Data Breach Notification, né, se a empresa não fez, mostra que ela quis esconder tudo, né, mostra que a sua atitude foi ainda mais lesiva e até dolosa nesse caso. Você mostra também o tempo da exposição. Então, são vários elementos, vários critérios norteadores que o juiz, ao apreciar a sentença, né, ao apreciar o caso na sentença e for, obviamente, julgar procedente, ele vai ter para justamente fixar o quantum indenizatório ou compensatório. Então, isso é muito importante, o advogado ter a sensibilidade de definir. Eu acho, Jéssica e Larissa, Rafaela, Estela, eu acho que o vazamento talvez não seja nem o principal problema. Eu acho que onde nós teremos mais problemas, mais possibilidades de ação de responsabilidade civil com base na LGPD, vai ser justamente naqueles direitos. Então, se você não atendeu, se você não entregou o dado no prazo, se você não corrigiu no prazo. Então, eu acho que as empresas devem ficar muito espertas para justamente atender o titular o mais rápido possível, porque sabe que, eventualmente, o não atendimento pode dar aso a uma ação de responsabilidade civil. Aqueles direitos lá dos titulares, né, e direito de retificação, direito de saber a qual destinação está sendo dada aos seus dados, né, que tem que ser atendidos ali de imediato ou o mais brevemente possível pelo tratador, né, se é que eu posso falar dessa forma, por aquele que está tratando os dados daquele titular, né. Professor, fique à vontade para fazer as suas últimas considerações. De antemão, eu já lhe agradeço imensamente pela sua fala, por compartilhar conosco essa visão da questão da responsabilização, essa visão da parte mais das eventuais ações que irão surgir, de eventuais judicializações que vão surgir, porque nós sabemos que é inevitável,
vão acontecer, já estão acontecendo antes mesmo da implementação da LGPD. Nós já vemos casos que envolvem ações judiciais em virtude do vazamento de dados, que nós já tivemos vários casos, inclusive, relacionados a vazamento de dados. Então, a tendência é que isso vá surgindo, e não só em virtude do vazamento de dados, mas quando da implementação da lei nós vamos fatalmente ter ações decorrentes do não atendimento, né, da inobservância dos direitos básicos aí dos titulares desses dados pessoais, não é mesmo? Então, fique à vontade para falar as suas palavras finais aqui nesse primeiro dia de evento. Eu quero agradecer aqui esse convite tão gentil, né? Desejar que vocês tenham um evento maravilhoso e dizer para vocês o seguinte: essa parte da responsabilidade civil, perdão, da LGPD é gigantesca. Alguns assuntos que a gente poderia até mencionar, que como são interessantes, a questão do dano estético. A lei não fala em dano estético, mas não seria possível termos um dano estético causado pelo maltratamento de dados ou pela uma coleta feita de forma errada? Então, as possibilidades são gigantescas. O mundo da LGPD é um mundo incrível. A minha recomendação, obviamente, como professor, é que vocês estudem esse assunto, estudem a implementação, a parte da professora Estela, né? Nós temos aqui diversos cursos, né? Aqui no nosso canal da Smart 3 nós temos vários vídeos, várias aulas. Eu vou até sugerir que vocês lá assinem o canal. Lá na Smart 3 nós temos vários cursos, né, explicando as questões de direito digital. Vamos lançar em breve um curso especial de DPO. Então, aguardem que temos muitas novidades. E quero agradecer mais uma vez o convite e o carinho. Imagina, professor, nós que agradecemos tanto a sua presença quanto a da doutora Estela. De fato, é muito extenso, é um tema muito extenso. Nós temos um limite, né? Até porque a nossa ideia é passar uma visão mais prática, porém inicial da implementação da LGPD. Aqueles profissionais que desejam trabalhar com a implementação do Programa de Proteção de Dados precisam estar estudando muito mais a fundo, porque é um tema é uma área extremamente complexa no sentido de ter vários pontos que precisam ser analisados, precisam ser explorados, e qualquer bom profissional que deseja fazer um bom trabalho, executar um bom trabalho, precisa ter o cuidado de estar sempre estudando, sempre se aprofundando o máximo possível e estar aí para poder estar se destacando no mercado de trabalho, poder estar, de fato, atuando devidamente, principalmente com relação aí ao tema do nosso evento. Tá certo? Eu vou passar a palavra para a nossa vice-presidente, a doutora Larissa Carneiro, porque ela hoje que vai ser encarregada de encerrar o nosso primeiro dia, ok? E só deixo aqui novamente o meu agradecimento aos dois nossos convidados e ao Dr. Walter, que também é nosso membro, por disponibilizarem o seu tempo para a gente. Jéssica, só queria agradecer novamente vocês e a oportunidade de aprender cada dia sempre mais com o Dr. Walter, né? Então, além de ser um prazer estar com vocês, ainda é maior podendo ouvir e aprendendo bastante aqui com o Walter. Prazer todo Hoje eu aprendi mais com a Estela, vou ser sincero. Eu vim aqui como aluno, eu acho que nós estamos representando bem a família Aranha, Estela. Tem que ter orgulho da gente. Com certeza, o prazer é todo nosso em ter duas pessoas aqui, dois profissionais de renome, profissionais incríveis, de fato, que estão aqui nos brindando com esse conhecimento tão vasto. Eu tenho certeza que tanto eu quanto a Larissa e a Rafaela e todos que estão nos assistindo aprenderam muita coisa com vocês dois hoje. Muito obrigada. Larissa, fique à vontade. Com certeza, o aprendizado foi todo nosso. Não dá nem para saber com quem a gente aprendeu mais hoje aqui. Agradeço mais uma vez, né, a oportunidade dos dois poderem estar presentes abrindo o nosso evento. Seguiremos no próximo evento com a doutora Viviane Maldonado. Aguardamos a presença de todos lá. E obrigada mais uma vez a participação de todos os membros, todos que assistiram esse primeiro dia. Temos muito mais pela frente, grandes nomes vindo aí. E aguardo todos vocês no Circuito LGPD.